quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Beleza, eu vou ficar com toda certeza maluco, beleza. Então, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza de Nilson Teles, a Força do Povo. Fique sintonizado na nossa frequência, 98.3 FM. Eu sou o Jackson Falk e estamos começando mais o programa Mentes e Vertentes. Lembrando que o programa é desenvolvido e elaborado pelos usuários da Rede de Atenção Psicossocial de Blumenau. E coordenado pelas assistentes sociais também, Alessandra Maria de Souza e Rita Muniz. Muito bem. Hoje está conosco aqui na técnica o nosso amigo Anderson Engels, né? E hoje no programa Mentes e Vertentes nós temos a entrevista, né, com o nosso amigo, o senhor Ademir Melo, sobre saúde, que ele é presidente do Conselho Regional de Saúde da Fortaleza. Então ele vem aqui falar para a gente sobre o estado de saúde que está a Fortaleza, né? O município também. Muito bem. Quem começa se apresentando é a Rita, né, Rita? Isso. Pode falar, Rita. Boa tarde a todos, aqui é a Rita que está falando. Desejo a todos uma boa tarde. Espero que todos aproveitem bastante o programa de hoje, que a gente conseguiu uma pessoa da comunidade aí para falar um pouquinho mais a respeito aí da saúde na Fortaleza. Até mais. Bom, boa tarde a todos. Eu quero aí aproveitar, né, e divulgar que você pode curtir o programa de rádio Mentes e Vertentes no Facebook, acompanhar as fotos da nossa programação, e agora a gente tem um vídeo lá com as vinhetas, algumas vinhetas do nosso programa, então o pessoal pode estar
aproveitando e acompanhando também a nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Luiz Alceu dos Santos, sou do CAPES AD. Tenha uma boa tarde para todos. Meu nome é João Alexandre Marcelo Filho, vamos curtir o programa e uma boa tarde para todos. Aqui é o Giovanni Nazário Marcelino, uma boa tarde para todos e curta o nosso programa. Aqui é Laudir de Andrade, uma boa tarde para todos. Boa tarde a todos, aqui é a Bruna, eu desejo um bom programa aos nossos ouvintes. Aqui é o Renato do CAPES 2, desejo a todos uma boa tarde. Aqui é a Jaca do CAPES 2, desejo a vocês uma boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Comunitária Fortaleza Força do Povo. Aqui agradecer pessoas que trabalham a toda a vida inteira, que levantam mais cedo para trabalhar. E é bom você escutar nosso rádio aqui, vai ser muito legal, que vai ter o nosso amigo com o conselho, vai explicar tudinho como vocês souber. Tudo que vocês vão saber, ele vai falar certinho para vocês. Não fica por dentro, fique por dentro. Não esqueça. Primeira música? Raul Seixas, Rei anos 80. Rei anos 80, charrete que perdeu o condutor. Rei anos 80, melancolia e promessas de amor. Melancolia e promessas de amor. É o juiz das 12 varas de caniço, samburada na testado que o compositor errou. Gente afirmando, não querendo afirmar nada, que o cantor cantou errado e que a censura concordou. Gente afirmando, não querendo afirmar nada, que o cantor cantou errado e que a censura concordou. Hey, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Eu disse, hey, anos 80, melancolia e promessas de amor. Melancolia e promessas de amor. Hey! Abram alas! Aí vem os anos 80. Ai, mamacita! Ui! Anos 80, charrete que perdeu o condutor. Hey, anos 80, melancolia e promessas de amor. Melancolia e promessas de amor. Pobre país carregador dessa miséria, dividido entre Ipanema e a empregada do patrão. Varrendo lixo pra debaixo do tapete, que é supostamente peça pra alegria do ladrão. Varrendo lixo pra debaixo do tapete, que é supostamente peça pra alegria do ladrão. Ei, anos 80, que barato. Charrete que perdeu o condutor. Eu disse, ei, anos 80, minha esperança. Sonho de um sonhador. Bom, caros ouvintes, estamos de volta com nossos programa Mentes Divertentes. Lembrando que hoje a entrevista é com o senhor Ademir de Mello sobre saúde. Ele que é presidente do Conselho Regional de Saúde da Fortaleza. Quem começa perguntando? É o Luiz Alceu. Vai lá, Luiz, pergunta. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente o trabalho do senhor sobre os postinhos, né? Sobre o posto de saúde é o seguinte. Nós temos a Estratégia da Saúde da Família, que inclusive é um projeto do governo federal, onde está enquadrado dentro da Lei 8080 e a Lei 142 do Ministério da Saúde. Tá?
para aqueles que quiserem ver, conhecer os seus direitos, né, por que não os seus deveres também, está no Ministério da Saúde, na internet, Lei 8080 e Lei 80142. Né? A saúde, lá está claro que a própria Constituição diz, né, que é um direito de todos. Nós temos uma área de abrangência para facilitar o atendimento, no sentido de facilitar o atendimento, porque se eu morar numa determinada região e se eu tiver, na hora que eu precisar, numa outra região que não é o meu posto de área de abrangência, eu também posso ser atendido lá. Só que vai gerar um problema, que eu tenho que levar atestado de residência, eu tenho que, né, apresentar a documentação de novo. Então, se eu for na minha unidade de saúde, onde eu sou cadastrado, tudo isso é facilitado, é mais rápido, é mais cômodo, estou perto de casa. Então, é aconselhável que se faça esse trabalho, desse atendimento, perto da residência, naquele que ele está inscrito. Eu quis saber sobre o conceito regional de saúde. O que é do geral? Conselho Regional de Saúde, o que quer saber? É o seguinte, nós temos a estratégia da saúde em todo o bairro do município, onde temos unidade de saúde. Por que essa unidade de saúde? Um dos fatores mais interessantes para o usuário, para a comunidade, é que a pessoa seja atendida perto da casa dele, para ter menos espaço de locomoção, às vezes vai depender de ônibus, né? Então, é justamente para facilitar a vida do usuário. Isso, o local de saúde. Como no local de saúde, no Ministério da Saúde, né, na estratégia, não existe especialista, então nós temos o ambulatório geral, no caso aqui em Blumenau, aonde, quando precisa de um especialista na unidade, e lá não tem, eles são encaminhados para a unidade de saúde maior, que é o AG, né, que é o ambulatório geral, porque o ambulatório geral ele é a referência de especialidades para as unidades daquela regional. Aqui é o Giovanni. Queria saber se o Conselho Regional tem no município todo e o que ele faz no nosso município. A função dele, quer saber se tem no município todo. O município de Blumenau ele é dividido em 7 áreas, 7 regiões. E cada uma dessa região tem um ambulatório geral. Aqui nós temos o Mário Jorge Vieira, né, que é o da Fortaleza, que todo mundo conhece. Nós temos o da Garcia, nós temos o da Velha, nós temos o do Centro, nós temos o do Baden-Furt, e a Azitopava e a Escola Agrícola. Né? E qual é a finalidade deles? O trabalho dos ambulatórios gerais, como eu falei, que são, né, a referência para as unidades de saúde em termos de especialidades, mas pelo fato de no município não ter 100% de toda a área do município ser atendido pela estratégia da saúde e família, pelos postinhos, que todo mundo conhece, então o ambulatório geral também tem essa porta de entrada para aquela região, essa regional, mais próximo do ambulatório geral. E que no futuro esse povo vai ser atendido também na estratégia da saúde da família. Como, por exemplo, a comissão de acompanhamento para a abertura de novas unidades, na região da Fortaleza, nós já conseguimos aprovar mais 3 unidades de saúde para a região da Fortaleza. Sendo uma, inclusive já estamos procurando um prédio para alugar na proximidade do Rivage, para atender esse pessoal ali. E nós temos um terreno que está sendo desmembrado do terreno do Hospital da FURB, para fazer mais uma unidade de saúde ali para atender aqueles 6 loteamentos lá atrás, né? E futuramente também temos um outro que também já está aprovado, no São Bernardo, na rua São Bernardo, para atender aquela região, né? E isso vai fazer com que desafogue quase que totalmente o povo da região da Fortaleza, sendo atendido sim na estratégia da saúde da família, que é nas unidades de saúde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Escuta, eu queria lhe perguntar, não sei se foge um pouco do assunto, mas eu queria saber o seguinte: por que uma operação de catarata ela é tão demorada? Te explico. Em 2013, eu particularmente, numa reunião que a Rita, inclusive, eu estava naquele dia, eu pedi uma pauta
na reunião do Conselho Municipal de Saúde para os usuários. Até então, toda a apresentação na reunião do Conselho Municipal de Saúde era a secretaria quem fazia. E eu comecei a perceber que a saúde estava uma maravilha assistindo às apresentações. E a gente que tem a participação, o convívio, a experiência da ponta, a gente percebia que aquilo ali não era verdadeiro. Então foi onde eu pedi uma pauta para a reunião do mês seguinte, para que os usuários, sim, fizessem uma apresentação de como estava a saúde no município. Foi aprovado, inclusive, por 40-0, foi unânime a apresentação dos conselhos, e essa tarefa o presidente do Conselho Municipal passou para mim para fazer a apresentação e apresentar. Então, eu, acompanhado de um filho, né, para serviços técnicos, era ele, conhecimento eu tinha, nós já numa idade avançada, nós não temos muita intimidade com tecnologia, então eu fiz a apresentação, eu acredito que a Rita chegou a assistir, a Rita assistiu, eu fiz a apresentação, mas aquela apresentação tinha um propósito, tá? Aquela apresentação tinha um propósito de montar uma comissão de acompanhamento nessa demanda, nessa fila de espera. Após essa apresentação, foi feita essa comissão, do qual eu fui coordenador o primeiro ano, levantamos muitos problemas que faziam com que aquilo ficasse travado, né? E todos esses problemas foi passado para a secretaria, onde alguns desses foram resolvidos e outros ainda não estão resolvidos, apesar de nós estar cobrando, tá? Esse ano, como o Conselho terminou dia 31 de dezembro, então essa comissão ela foi despejada também, porque terminou, né, o prazo de validade dela, porque os conselheiros dela tiveram que largar o Conselho. Agora, com a nova posse, eu estava cobrando desde a primeira reunião em fevereiro, para que fosse dada a continuidade a esse trabalho, para nós continuar cobrando aquilo que ainda não tinha sido resolvido. Eu posso dizer para ti que foi feito agora, mês passado, né, essa comissão de novo, onde amanhã nós temos a primeira reunião para elaborar o nosso caminho, que nós agora estamos entrando, dentro das especialidades, dentro da regulação na policlínica. Tá? E eu posso dizer para vocês que durante um ano nós ficamos muito sendo travado e amarrado, fazendo com que nós não entrasse nas especialidades. Mas agora nós já vamos começar, amanhã tem a primeira reunião, para nós entrar nas especialidades. Para vocês terem uma ideia, números que eu peguei de dentro da regulação na policlínica, a oftalmologia que tu falasse aí de catarata, nós estava com 8.914 pessoas na fila de espera. Isso em 2013. Foi feito mutirão, né? E muita coisa disso foi adiantada já, tá? Muita coisa disso foi adiantada. Na cardiologia, nós estávamos com 2.400 pessoas na fila de espera na cardiologia. Também já foi feito mutirão de muitas coisas e foi adiantada. 6 ou 7 mil agora, que eu não me lembro do primeiro número, 6 ou 7.642 na fila de ortopedia. Na fila de ortopedia, que é um outro caos, né? Tinha 2.500 mulheres numa fila para fazer um exame de mamografia. Existia uma lei federal que dizia, onde dizia que a nossa presidente sancionou, que não podia esperar, uma mulher não podia esperar para fazer o tratamento, né, há mais de 60 dias. Há mais de 60 dias. Mas para descobrir esse exame, elas estavam com 2.400 na fila. Entendeu? Desses 6.662 que estão na fila para a ortopedia, o número é muito pequeno de acesso. Também foi aberto outros especialistas dentro do Santo Antônio também para adiantar. Só que adiantaram, mas para nós, conselheiro, não está bom ainda. Então, amanhã nós temos a primeira reunião, agora é a reunião da comissão de fluxo dessa fila. Então, amanhã nós vamos elaborar o cronograma para nós fazer o trabalho, para que aí sim isso aí leve para a secretaria para tomar outra direção para avançar, tá? Boa tarde, Melo. Eu queria que tu esclarecesse para a gente se qualquer pessoa da comunidade pode participar do conselho e especificamente aqui da Fortaleza, com que frequência vocês têm encontros ou reuniões? Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Graças a Deus, né, que o Ministério da Saúde, diante de tantas coisas ruins que ele vem trazendo para a população brasileira, eles têm essa coisa que é boa,
Tá? Tem a estratégia da saúde da família aqui, as unidades, tem a lei 142 que diz que cada unidade deve ter um conselho. O que é esse conselho? Esse conselho são formados por usuários, onde 50% do grupo do conselho é usuário, e o outro 50% é funcionário público, com uma distribuição de 50% gestor, né, 25% prestador de serviço e 25% de funcionário da própria unidade, né, do funcionário público. Então, aí é formado o conselho, tá? Onde o presidente ele deve ser sempre do lado do usuário. Por quê? Porque é o usuário que está levando as demandas, é o usuário que vai brigar para que seja resolvido. E se for, por exemplo, um funcionário público, ele não quer manchar o cargo dele. Então, muitas coisas vai ser facilitada para o gestor, e essas muitas coisas facilitadas para o gestor vai trazer complicação para o usuário, na falta do atendimento, por exemplo. Deu para entender? Então, infelizmente, no município do Blumenau, o nosso usuário ainda não se conscientizou da importância que é formar um conselho, onde o público na nossa reunião de usuário, ele é muito pequeno ainda, muito pequeno. As nossas salas deviam ser esgotadas, deviam ser lotadas. Por quê? Porque é nessa reunião que eles vão trazer os problemas daquela unidade. É nessa reunião que eles vão trazer, né, um trabalho, indicações, sugestões, para que esse trabalho seja de uma forma verdadeiramente humanizada para o usuário. É nessa reunião que eles vão trazer todas as melhorias para a unidade, para melhorar o acesso do usuário, que é a comunidade. Então, falta, sim, a participação de uma escala muito grande ainda, dos usuários, na presença dessa reunião, onde tem 1 hora por mês, né? Aí cada unidade de saúde tem o seu horário. Esse horário, o dia e o horário, ele é definido pelo usuário. Teria que ser um horário que facilite a participação do usuário, tá? E para que eles tenham, né, o seu tempo disponível para também participar. Hoje, muitas das reuniões são feitas logo que termina o horário das unidades de saúde. Por quê? Porque os funcionários já estão ali no final do expediente. E se fizer às 7 da noite, não vai vir usuário também. Então, para facilitar a vida deles, em muitas unidades de saúde, é logo ao término do final do expediente. Mas se os usuários participar e achar que se mudar o horário vai facilitar para ele participar, todo o conselho muda de acordo com a necessidade da participação dos usuários. Não sei se eu respondi, eu acho que tu fez 2, né? Era isso. Valeu. Seu Melo, eu faço parte do AG do Grande Garcia ali. Sim. Eu gostaria de saber se esse posto ele ajuda outros postos assim de outros bairros, né? Sim. Olha, o que eu falei aqui do ambulatório geral da Fortaleza para as outras 9, nós temos 11 equipes de estratégia de saúde na Fortaleza. Nós temos 11 equipes, tá? O que eu falei aqui sobre a região da Fortaleza, sobre o ambulatório geral da Fortaleza, e que dá atenção para as outras equipes, as outras 11 equipes da região da Fortaleza, a mesma coisa vale para Garcia. Lá eles têm os especialistas para dar o suporte com especialidades para os usuários da Garcia, que são da unidade de saúde, né? Eles são a referência daquela região. Então, todo e qualquer posto de saúde, né, quando eles precisam de um trabalho, de um apoio, de um especialista, por exemplo, eles encaminham essa pessoa para o AG da Garcia, e lá ele é acolhido e ele é atendido. Da mesma forma que aqui na Fortaleza. Valeu? A próxima música. Vitor Léo, O Tempo Não Apaga. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou.
E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar. Bom, caros ouvintes, estamos de volta com o programa Mentes Divertentes, com o tema hoje da entrevista com o senhor Ademir de Mello, o seu Mello, sobre saúde, né? Ele que é o presidente do Conselho Regional de Saúde da Fortaleza. Tá. Senhor Mello, eu vou fazer uma perguntinha para o senhor. Qual é o maior desafio da saúde hoje no município? Nós vamos entrar em polêmica com essa resposta. Com essa, tá? Olha, hoje o maior desafio que nós no Conselho nós temos é quebrar os nós políticos. Porque a saúde devia ser encarada como uma política de saúde. E, infelizmente, existe a política partidária dentro da política de saúde. E quebrar esse paradigma da política partidária dentro da política de saúde é o maior problema. Meu nome é Jaque. Como é que funciona a região dos municípios? A regional, deixa eu ver se eu entendi. Como é que funciona a regional do município? É assim, ó. Nós fizemos, sempre na primeira semana, cada unidade de saúde faz a sua reunião local, aberto para a comunidade. Onde nessa reunião local é levantado as demandas para melhoria da qualidade e da humanização no atendimento. Na segunda semana, no início da segunda semana, no caso Fortaleza, é sempre a segunda terça-feira do mês, às 6h, aqui na Igreja São Francisco de Assis, o conselho, o presidente do conselho das locais, eles levam essas demandas para a regional, onde o conselho regional, ele faz um documento e leva todas essas demandas da regional, de todas as unidades, ele leva na segunda-feira que antecede a terceira quarta-feira do mês. Se eu dissesse que era sempre a terceira segunda-feira, eu erro. Por quê? Porque esse mês, por exemplo, a primeira segunda-feira, a quarta-feira foi dia 1º. Então, a terceira quarta-feira, ela vai ser depois da segunda segunda-feira.
Entendeu? Então, a reunião dos pré-conselhos, onde nós fizemos essa reunião para levar todas as demandas de todas as locais, o conselho regional, é sempre na segunda-feira que antecede a terceira quarta-feira. Entendido? Belo, uma pergunta, Belo. Na verdade, duas perguntas. A primeira é quanto tempo você está no conselho? E explicar ao pessoal de casa sobre o Conselho Municipal de Saúde do AG Laboratório. E o outro é se caso aconteceu emergência, caso alguém chegar num posto de saúde, mas vida estiver doente demais, como é que você tem que fazer? Se chamar ambulância, bombeiro, como é que vão fazer essa crise que tem acontecimento do usuário? Eu vejo assim, eu vou começar pela segunda, tá? Segunda pergunta. Por exemplo, se um usuário ele for no AG ou na unidade de saúde, ele vai passar por um acolhimento com a enfermeira. E se lá for detectado que é urgente, se esse urgente foge não vou dizer capacidade, mas até por aparelhagem ou coisa parecida para que aquele médico atue, né? Então cabe à coordenadora da saúde, é claro, chamar a SAMU para que ele seja removido para o ponto de socorro do hospital. Esse é o procedimento, né, do atendimento. Tem que dar prioridade para aquele que está mais mal. A primeira pergunta, quanto tempo que eu estou no conselho, isso é meio interessante até, tá? O Gustavo Trivés aqui no Trivés, por exemplo, não era unidade da estratégia de saúde da família, ia ser feito. Tinha um postinho pequenininho ali. E um dia, era uns 10 para 7 da noite, eu ia sair de casa, eu ia até o SOC, depois do trabalho, eu ia jogar um dominó. E quando um vizinho me viu na rua andando, ele me convidou para ir numa reunião no posto de saúde. E eu sou sempre ali da liderança do bairro do Tribés, eu sou da Associação Morador, sou da igreja, né, tal. Aí eu disse, mas o que tem lá? É uma reunião, eu queria que tu fosse. Aí eu fui com ele. A minha família atendida lá, por que não ir? Aí quando eu cheguei lá, foi 8 usuários. Aí a coordenadora deu a palavra para cada um dos usuários falar o que eles achavam do posto. Os 7 falaram e eu me recusei, porque eu sou crítico por natureza. O meu senso crítico ele é muito oriçado, né? Eu me recusei a falar. E ela insistiu e não teve como eu me recusar. Eu disse, não, já que quer eu falo então. Eu não queria falar porque esse posto de saúde, o que é para esses 7 é para mim também. Né? O atendimento, a hora que abre, dificuldade, é para mim também. E eu tenho que dizer para a senhora que isso aqui é caótico. Isso aqui é uma vergonha. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo para a senhora. Eu viajo muito. E quando eu saio para viajar aqui às 13h30, às 4 horas, 5h30 da manhã, independente se tem terreno, garoa, se está chovendo, eu vejo aqui criança, eu vejo gente idosa, com o portão fechado e todo mundo na beira da estrada e na chuva. E quando o tempo passa, faz aquele vento, seja verão, seja inverno, isso para mim é uma vergonha, uma desumanização. Eu dentro do carro, eu fico com vergonha deles. Aí, terminei de falar, ela assim, senhor Melo, é que aqui nós estamos para passar para a estratégia da saúde da família, e nós estamos à busca de uma pessoa que realmente fale, que nós queremos que seja o presidente do conselho. Disse, não, mas eu não posso, eu viajo muito, se eu entrar é para funcionar, e vai ter reunião quando eu estou aí. Aí o cara que me convidou disse, não, Melo, tu fica porque eu fico de vista, o dia que tu não puder eu fico. Aí, quer dizer, me quebrou as pernas. Então eu aceitei e fiquei. Fiquei dizendo para ela assim, eu até posso ficar. Quanto é que período é o prazo? É 2 anos. Tá. E eu vejo algumas prioridades aqui. Se vocês se abraçarem comigo para nós vencer essas 5 prioridades, ela assim, quais são? Eu assim, primeiro, a partir da manhã eu quero esse portão aberto a partir da hora que o primeiro entrar, chegar. Mas não dá, porque nós não tem quem abrir. Assim, aqui tem a creche no lado e que tem vigia. Se nós deixar uma chave do portão aqui para o vigia, ele nem precisa mais, né, tirar aquela sonolência dele, porque ele sabe que está chegando gente, vai mantê-lo acordado para ele, inclusive, cuidar da creche. Mas é outra secretaria, concordo, mas o salário dele é pago por quem está aqui na fila também. Isso é questão das 2 secretarias conversar.
É só ir ali abrir o portão, não vejo... Resultado. No outro dia já foi aberto o portão. Aí, assim, ó, segunda necessidade. Não atiram tirar da estrada e botar na água da calha. Nós precisamos de um toldo para protegê-los. Em 30 dias o toldo estava lá. Aí eu assim, olha, agora nós vamos chegar numa coisa mais grave. Por exemplo, lá tinha pediatra, a unidade. O nosso pediatra está 3 meses sem estar aqui. E nós precisamos de um pediatra urgente. Mas tem que falar com a secretária. Não, se é para ter, nós temos que falar. Eu vi numa reunião aqui, que tinha associação de moradores, era por aqui. Né? Aí eu vi nessa reunião aqui, veio uma gerente da saúde, e eu fiz umas colocações para ela. Na semana seguinte tinha um pediatra lá. Aí eu disse assim, olha, eu sou aqui da associação de morador, e eu sei que há uns 8 anos o projeto da nova unidade está arquivado na gaveta do prefeito. Nós precisamos tirar o projeto e fazer a nova unidade. Isso aqui é muito apertado. O banheiro está sendo guardado dentro do banheiro. O remédio está sendo guardado dentro do banheiro. Isso aqui não tem condições. Resultado. Eu fui lá, peguei, né, falei com o presidente da Câmara, que era o Gaspar, e aquele posto ali foi feito com dinheiro da Câmara de Vereador que eu consegui, e foram 253 mil na época. Tá? E foi feito posto de saúde. E quando fizeram o posto de saúde, aquele terreno foi doado por um cidadão ali, do bairro. E o nome do posto de saúde era de um farmacêutico de um outro bairro. E a comunidade também entendia que devia homenagear o doador do terreno. Então eu fui para a Câmara de Vereador, fomos olhar projeto de lei, não tinha, tal, e o Gaspar fez o que era o presidente da Câmara, fez um projeto de lei, e também conseguimos mudar o posto de saúde para botar o nome do doador do terreno para homenageá-lo. Tá? Mas posso te dizer que foi uma fatalidade eu entrar, e depois que eu entrei, que eu comecei a conseguir as coisas para melhorar a qualidade no atendimento, quem entra, eu acredito que ele não sai. É gratificante. Seu Melo, é bem importante a gente ouvir o seu relato, porque eu acho que um dos caminhos para melhorar o atendimento em saúde é a parceria entre os usuários e os profissionais de saúde. Porque muitas vezes o que os usuários sentem na dificuldade no atendimento é sentido também por quem trabalha, né, que não consegue muitas vezes prestar o melhor serviço. Que é o que a gente espera sempre, é prestar o melhor atendimento. E às vezes a gente, né, fica também sem condições. Eu sempre penso que o caminho melhor é a união mesmo da comunidade e dos profissionais de saúde, e não muitas vezes quando acontece em algumas unidades onde que a comunidade está de um lado e os profissionais de saúde do outro. E aí isso não funciona, né, porque tem que caminhar junto. Mas a minha pergunta, na verdade, não é sobre isso, era só, na verdade, uma colocação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Conferência Municipal de Saúde, né? E esse ano também é o ano de conferência nacional, né? Por isso que as conferências municipais estão acontecendo, né? A gente percebe aí que tem um desmonte, às vezes, até da política de saúde, com a privatização de alguns setores, né? E isso com perda de qualidade, inclusive nos atendimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre a conferência, sobre essa situação da privatização também. Sobre a Conferência Municipal de Saúde que nós tivemos esse ano, né, em maio, né, nós tivemos uma participação muito boa, né, do próprio usuário. Podia ser um pouco maior, mas foi considerada já muito boa. Tá? No final do mês de maio, nós tivemos lá no teatro da Uniaselv, né, o número de propostas para melhoria foram muito grandes, excedeu, né, que deu em torno de 750 propostas. É um número muito grande. Nós aprovamos, né, as propostas, eu acho que ficou em torno, a Rita pode me ajudar, em torno de quase 300, né? Foi 241 propostas aprovadas por aí, né? E essas 241 propostas, do qual eu teve uma eleição no Conselho, onde foi eleito 10 delegados para representar o usuário em Lages, se eu não me engano, que vai ser em setembro a conferência estadual, onde eu vou ser um dos 10 delegados para defender essas propostas no Estado. E, a partir dali, vai ser eleitos os delegados para ir para Brasília em dezembro. Né? Que eu espero que eu também vá. Até porque eu digo eu espero que eu também vá? Porque ano passado, em maio, eu estive em Brasília numa plenária nacional da saúde, e eu vi muita coisa errada nessa plenária, em prejuízo do usuário. Né? Em torno de 2.000 conselheiros do país, sendo que a região sul
não teve direito ao microfone para falar, sendo que é feito de uma forma manipulada do Conselho Nacional de Saúde. Só quem chega ao microfone lá é da Norte e Nordeste, porque eles já sentam a 3 passos do microfone para fazer a inscrição, que a inscrição é só tirar o crachá e entregar, e no primeiro dia eu não consegui inscrição. Então, no segundo dia, eu tinha que levar 3 propostas da região sul, eu tinha que levar, até porque eu entendo que o país tem tamanho continental, eles têm a necessidade do norte, no sudeste, e no sul são necessidades que podemos dizer diferenciadas, né? Porque o norte lá, eles é malária, no sudeste é dengue, e nós aqui é a gripe A, né? Então, a situação climática da região do país são diferenciadas, onde vem com epidemias, né, diferenciadas. Então, eu tinha que levar essas propostas. E eu tive que sair do hotel às 4 horas da manhã, começava às 8, para eu ser o primeiro a entrar, que eu queria sentar lá na frente para conseguir uma inscrição. E eu consegui a inscrição, e eu fui falar, peguei a palavra, era 15 para as 2 da tarde. Onde de manhã, tinha lá um tal do senhor Pedro, não sei das quantas, era o representante da Dilma Rousseff, e que foi falado no início que ele ia ficar o dia inteiro. E quando deram a palavra para mim, a primeira ato de repúdio que eu dei foi a ausência do representante da presidente da República. Porque eu estava preocupado, porque ele devia estar ali, ele não estava, ele estava faltando com o trabalho. Em prejuízo da população brasileira. Porque nós estávamos ali para tratar de saúde da população. E a segunda fala que eu fiz, logo em seguida, foi chamar a atenção da presidente do Conselho Nacional de Saúde. Porque ela falou em bom tom de manhã, às 9 da manhã, eu usei até a expressão que às 9 da manhã eu fui nocauteado nessa cadeira, com a frase que a nossa presidente falou, dizendo que a saúde ainda não é um direito adquirido. Eu quero dizer para a senhora, eu falei lá, né? Eu quero dizer para a senhora que a senhora tem que, na leitura que a senhora faz, tem que saber interpretar, né, o que a frase está falando. Porque a Constituição Federal, a Lei 29 é clara quando diz que a saúde é um direito universal, e nós estamos aqui só pedindo para o Brasil. É um direito universal e um dever do Estado. E quando se fala que é direito, não é meio termo, como a senhora falou. Né? E depois eu dei as 3 colocações que eu queria, né? Dentro da Constituição Federal, as 3 colocações. E falei lá, inclusive, que esse ano eu pretendia voltar com essas propostas para a conferência, para que não existisse manipulação e prejuízo da saúde do povo brasileiro. Porque eu estava ali para representar o povo brasileiro. E a questão da terceirização e da privatização da saúde do SUS, né? Porque em alguns lugares aqui em Santa Catarina está vindo com bastante força a questão das organizações sociais, né? Que estão assumindo vários setores da saúde. E até no município de Blumenau, alguns setores também que já foram terceirizados, né? Não sei como é que os usuários eles percebem isso, se consegue ter um entendimento do prejuízo que isso tem para a saúde de forma geral. Em primeiro lugar, eu queria dizer, dentro do que eu entendi de todas as palestras e reuniões que eu fui, tá? Dentro do que eu entendi, é que essa terceirização ela é mais política que técnica. Tá? Foi falado lá pelos coordenadores de sindicato, lá nessa plenária nacional, que nós devíamos sair dali, nós devíamos ir lá no Supremo Tribunal da Justiça, do qual foi uns 10 ônibus, para pressionar o presidente Joaquim Barbosa, que o Joaquim estava querendo privatizar a saúde, né? E nada daquilo ali é verdadeiro, tá? Porque o Supremo Tribunal ele não faz lei nenhuma. Ele julga aquilo que está lá para ele julgar. E essa lei da privatização, ela vinha do governo federal, que estava para ser aprovada no Supremo Tribunal. Deu para entender isso aí? Então, o Supremo Tribunal não tem nada a ver. Ele está ali para julgar. Então, isso aí é uma questão mais política do que técnica, né? E quando se fala que é uma questão política, para nós fica difícil até de nós pensar o que pode sair dentro de tudo que nós estamos vivendo e vendo no país. Então, seu Melo, a gente já está um tempo aí já do programa. Eu queria que o senhor colocasse para nós, né, os nossos ouvintes quiserem participar dos conselhos, aonde que eles têm que se dirigir, né, qual é
os horários, se o senhor tem, né, algum horário, onde que eles podem se informar um pouco mais sobre esse tema? Sobre o dia e o horário, ele pode ir na unidade de saúde que ele é atendido. O dia e o horário, tá? Como participar? Como participar? É indo à reunião, né? Ele começa a participar, ele começa a aprender, né? E quando existir a eleição para o conselho, ele já pode se candidatar. Antes que terminasse, eu gostaria de fazer algumas colocações, até para benefício do usuário. Como eu falei, a Lei 142, ela determina direitos dos usuários e também deveres, né? E o próprio município tem a cartilha dos direitos e deveres, tá? Para vocês terem uma ideia, quando a gente entra numa determinada sala, né, dessas repartições de saúde, aquilo como a unidade de saúde, o ambulatório geral, a gente vê, por exemplo, ali 3 funcionários, 4 funcionários, e a gente escuta fora, né? Pô, mas lá tem 4 que não está fazendo nada, né? A gente escuta esse tipo de coisa. É que eles estão naqueles procedimentos que precisam estar ali junto. Precisam estar ali junto, tá? Mas para conhecer em termos de produtividade do ambulatório geral da Fortaleza, tá? No mês de maio, foi 11.448 procedimentos atendidos na região de Blumenau, no ambulatório geral, tá? Sendo que procedimentos são esses? Esses 11.448, ele está entre consultas médicas, curativos, preventivos, administração de medicamentos, serviço de odontologia, psicologia e fonoaudiólogo. Foram 11.000, em torno de 11.500 atendimentos. Em primeiro lugar, eu já olhando para aqui, eu vejo que a população está extremamente doente. Uma região como a Fortaleza, 11.500 pessoas passando na unidade de saúde, né? Não é uma coisa confortável. E no mês de maio, com todos esses procedimentos, ficou em 11.142 no mês de maio. Então, 11.491. Então, a média está quase que em torno de 1.500 pessoas, né? Uma outra coisa que eu queria passar para a nossa comunidade é que nós fizemos um trabalho voluntário em defesa do usuário. A nossa representatividade é em defesa do usuário, representando o usuário. E para nós, representando o usuário, que nós estamos sempre brigando a favor do usuário, é quando vem alguma frase que algema nós, que trava nós, que corta a nossa língua, vamos dizer assim, em função do mau uso da unidade, tira aquele poder de reação e de autonomia nas nossas reivindicações. Não sei se deu para entender. Deu, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos muita gente na fila e especialista não é barato. E tem muita gente na fila esperando uma vaga de uma consulta no especialista, né? Vocês já imaginaram, por exemplo, uma unidade, e eu vou dar um exemplo aqui, Gustavo Tribés, uma unidade de saúde, da Estratégia da Saúde da Família, tá? No mês de maio, 65 pessoas faltou a consulta do médico de clínica geral. Foi agendado e faltou 65 pessoas. Foram 65 pessoas que deixou de ser atendida, e se elas faltassem, se fosse lá avisar, aquele vazio era preenchido por um que está esperando, né? E mais 65 teria sido atendido. De especialista só na unidade de saúde, de especialista, como aquela fila da catarata, lá que o senhor falou, um exemplo, e tem tantos outros lá na fila de outras especialidades, só no mês de maio, faltou 31. Né? 31. No mês de junho, 8. E essas faltas aqui, ó, são faltas que está sendo registrada, que fica, né, a ficha, que nem foram pegar a ficha, né, da consulta com o especialista, então a unidade detecta esses números. Mas a gente sabe que tem outros que vão lá pegar a ficha da marcação e que também não vão. Entendeu? E isso está gerando um problema grande para essa fila. É claro que nessa fila, essas vazão, essas faltas de apresentação, a culpa não é só do usuário, tem outros indicadores. Por exemplo, o regulador marca final de semana para segunda-feira. Não dá tempo do conselho avisar o usuário. Ele também falta. A reivindicação, né, a confirmação da consulta, chega numa unidade de saúde e aquela rua, aquela microárea, está faltando funcionário do agente comunitário. Então, aquela pessoa que está com a consulta marcada também não tem ninguém para levar lá.
Eles tentam por telefone, mas nem sempre a pessoa está em casa. Então, essas consultas são perca. Nós, conselheiros, nós estamos fazendo um trabalho e a gente não está tendo bom êxito de como diminuir essas faltas às consultas. E eu queria deixar bem claro aqui para os ouvintes da rádio, né, para que todos que estão ouvindo se conscientizar, se puder proliferar isso para os vizinhos, para os parentes, para que consulta marcada não pode perder. E se por um motivo ou outro não puder, que vá até a unidade dele e diga, olha, eu não vou poder por esse motivo, pode marcar para outro. Que nós vamos tirar muita gente da fila. No caso, aquele homem que fez a pergunta da catarata. É isso aí, gente? Tá certo, o Jackson. Então, Seu Melo, a gente queria agradecer a presença do senhor aqui, a disponibilidade do senhor aqui, tá? Muito obrigado pela presença do senhor. E a gente deixa até os microfones aqui da rádio, seu Melo, quando tiver algum evento, alguma situação que precisa de destaque na comunidade, o senhor pode entrar em contato com a gente, com certeza a gente vai estar divulgando aqui no nosso programa. Tá? Obrigada. Agora, quem quiser ouvir um louvor muito bonito do David Gillan. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és de amor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Olhos podem ver, queres meu coração. Oh, estou
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Bom, caros ouvintes da Rádio Comunitária, muito obrigado pela sua audiência. Você que está em casa, você que está no carro, você que está no trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Agora vamos fazer o giro da despedida, então. Então, um abraço do Jackson e até semana que vem. Então, é a Rita que está falando. Desejo a todos uma ótima semana. Espero que todos tenham uma semana abençoada e que tenham gostado do nosso programa. Bom, pessoal, a gente quer colocar que semana que vem e até agosto a gente vai estar com o programa aí de folga. Acredito que a gente vai estar reprisando alguns programas que fizemos durante esse primeiro semestre. Voltamos aí com um programa ao vivo a partir da primeira segunda-feira de agosto. E eu queria fazer um convite, né? Dia 1º de agosto a gente vai ter a primeira feijoada da Associação Enlouquecer. A gente quer convidar a comunidade para estar participando. Para conseguir o convite, tu pode estar acessando lá o Facebook da Enlouquecer, dando seu endereço e a sua direção, que a gente vai estar levando o convite até vocês. Tá? Então, fica aí o convite para a comunidade da Fortaleza. E eu queria também aproveitar o momento aqui e dar os parabéns também para a Associação Enlouquecer, que foi premiada aí no Prêmio BNDES de Boas Práticas de Economia Solidária. Esse prêmio vai ser a cerimônia de premiação agora no sábado, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa feira internacional de economia solidária. Então, aí a Enlouquecer também conseguindo outros voos e outros espaços. Então, parabéns aí a todo mundo da Enlouquecer por conta desse prêmio. Tá? Um abraço a todos. Então, nós vamos estar de volta ao vivo a partir de agosto. Um abraço a todos e que todos tenham uma boa semana. Um abraço para todos e que todos tenham uma boa semana. Aqui é o Giovanni, um abraço para todos, uma boa semana para todos. Quero Laudir de Andrade e um bom fim de semana para todos. Desejo uma boa semana a todos, né? Vocês vão ficar com saudade dos nossos programas aí. Em agosto estamos de volta. Gostaria de deixar um abraço para todos e um final de tarde abençoado. Um abraço a todo mundo, agradecer a todo mundo que escutar nosso rádio, que esperam que venha esse ano e volta muita força total. Aqui espero o Paulo Ribeiro Ramos, meu amigo e companheiro aqui, é o presidente Lula. Pessoal, vocês que estão aqui no Fortaleza, aqui perto de Fortaleza, vocês estão à vontade de comer um feijoado, tão gostoso de feijoado, não tem pra onde ir, quer sair, quer passear, quer visitar, vão casalzinho, vão vocês, pega uma família, vai lá no Vicente Augusto, chega lá e mostra, vai ter uma boa, deliciosa de feijoado. Isso é bom para vocês, a comunidade se entender muito melhor com nós. E a nossa Enlouquecer, que é o usuário do CAPES do Blumenau,
E ele está fazendo uma proposta para vocês todos, que vocês venham participar e participam. A família da unidade de saúde participa, a comunidade da Fortaleza. Boa sorte. A última música que eu vou pedir é Luan Santana, Sogrão Caprichou. No espelho do quarto, preparacional, vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta sendo sogrão. Ele nem imagina que a filha é capaz, tem que ser censurado. Joga a mão e vem perto de papai. Você é santinha, quando o sogrão não dá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha, quando o sogrão não dá, você perde a linha. Não vai embora não. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. E joga na palma da mão e vem pra cima. É nóis, companheiro. No espelho do quarto, prepara sinal. Vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané quando olha, derrapa na. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido. Ele nem imagina que a filha é capaz, tem que ser censurado. E aí, vem perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha, né, mulher? Escuta aqui, ó, quer ver? Não vai embora não. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Joga perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não dá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não dá, é assim, ó. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não dá, aí você perde a linha, né? Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não dá, você perde a linha. Não vai embora não. Deita aqui na cama, se seu pai perguntar, você tá com? Tá comigo. Hoje vocês estão comigo, só comigo, viu?